expressar, expandir, transbordar, transgredir, transformar. Boa noite, todo mundo. Obrigada para quem ficou depois do espetáculo aqui com a Andrea Pires e a sua galera, porque nem quando é solo ela faz solo, né? Queria agradecer muito a apresentação e a gente pensou de começar por falando um pouco, Andrea. Gostaria de falar assim, um pouco sobre o trabalho antes da gente começar as perguntas. Isso, sobre o Fortaleza 2040, que foi o espetáculo que a gente acabou de assistir agora. Oi, gente, boa noite. Ainda estou um pouco suada e tremenda. O Fortaleza 2040 é um trabalho que tem um título que é capturado de um projeto da Prefeitura Municipal da cidade de Fortaleza. Esse projeto ele pensa uma arquitetura futurista para a cidade. E por esse motivo, por esse lugar de ir para o futuro, a gente fez questão de pegar esse nome e jogar como título dessa proposta, de modo irônico, de um olhar que a gente não deseja para aquilo que é a nossa construção na vida, né? Porque o que a gente deseja é a proposta do presente. E esse trabalho, ele surge a partir de uma pesquisa de mestrado, que na pesquisa, a pesquisa tem um título chamado Performances e Políticas de um Corpo Criminoso. E logo depois que eu comecei a fazer o projeto lá do mestrado, com a coisa toda acadêmica, eu acabei iniciando uma pesquisa dentro do laboratório de dança do Ponto Iracema das Artes, que é um projeto que tem lá em Fortaleza. E nesse projeto, que a gente chamava de Constituição Coreográfica Criminosa, eu passei a trabalhar com a Jeane, que é a moça que está comigo aqui na cena, e o Honório. Então nós formamos um trio, junto com a mediação e as proposições do Alejandro Ahmed. E nessa estrutura de estudo, a gente foi encontrando um projeto que questionava esses três, que tinha como, não questionava as palavras, mas tinha como questionar essas três palavras: Constituição, Coreográfica e Criminosa. Quando a gente pensa em Constituição, a gente vai lá para a Constituição da República Federativa do Brasil, que é onde tem as leis que propõem o modo de viver do povo brasileiro. Né? E nesse modo de viver lá nessa Constituição, a gente vai recebendo não só leis, mas também promessas. Né? A gente, se você for lá no prólogo, né, no preâmbulo da Constituição, ela vai dizer que ao povo brasileiro será dada a harmonia, a paz, a igualdade, a fraternidade e também não haverá preconceitos, sob a proteção de Deus e dos homens. Então, a Constituição ela nos oferece proteção, ela nos oferece harmonia, paz, igualdade. E, de algum modo, a Constituição ela também diz que não haverá preconceitos. Isso, para a gente, é muito... geram aí um coletivo de interrogações para aquilo que a gente vive no país e na vida. Não só nos dias de hoje, no para sempre. E aí a gente vai lá para a segunda palavra, que é a coreográfica, que aí nos interessam os modos que as pessoas vivem na cidade, né, como existe a coreografia social, quem passa por cima, por baixo, quem vai para os cantos, quem vai para o escanteio, quem gira, de modo bem simples e prático, assim, como que é a coreografia das coisas que a gente vê no dia a dia, quem é que entra pela porta da frente, quem entra pela porta dos fundos, quem pode estacionar no lugar, quem não pode. Quem pode subir no tal andar, quem não pode, quem tem casa, quem não tem, quem mora e quem não mora, quem veste roupa, quem não veste. E aí a gente vai formando uma coreografia de desenho mesmo, assim, super prático. Se a gente for colocar uma escala em miniatura, a gente vai ter a coreografia mais linda do universo, né? E a gente foi pensando em coreografia social para pensar em jogo de poder, que essa coreografia social é totalmente conectada com esse poder e também se conecta lá com a Constituição. Porque vai lá na Constituição, vai ver as leis, e essas leis não combinam com essa coreografia. E por último, a gente vai para a palavra criminosa. Por que criminosa? Porque a gente vai lá na Constituição e faz um recorte, porque todas essas três palavras estão conectadas com o campo da arte, o corpo na arte. E a gente vai ver que o corpo, ele não consegue obedecer na arte todas as leis de uma Constituição.
Então, tudo que foge à lei é condicionado e é chamado, né, para o livro da República, é chamado de crime. Se você desobedece qualquer lei, você está cometendo um crime. Né? Então, de algum modo, a gente vai pensar que o corpo na arte está sempre condicionado a trabalhar a partir desse jogo criminoso. Né? E aí, aos poucos, a gente foi entendendo que o Fortaleza 2040 e a Giane Honório, a gente trabalhando em sala, a gente foi descobrindo que esse trabalho ele seria um trabalho conectado com a pátria. Seria um trabalho conectado com esse jogo de poder. E a gente foi entendendo, pensando, descobrindo, conversando, né? No começo, com o trabalho com a Alejandra, a gente ficava ouvindo o que ele tinha para dizer, ficava o quê? Né? Como assim? Não, Alejandro, pera, calma. E aí ele também foi dizendo, pera, calma pra gente, a gente foi se entendendo e conversando até chegar num projeto meio assustador, nesse corpo que é desgrenhado e que tem uma relação total com o corpo do povo brasileiro, né? O corpo do povo brasileiro que herda um monte de censura, de pudor, de moral, e isso é reproduzido nas escolas, né? As crianças, né? Eu, quando era criança, eu não sei se vocês também, né? Marchavam no dia 7 de setembro nas ruas, todo mundo em fila, tinha uma banda marcial, que tudo isso é um jogo de um conjunto de símbolos, né, que traz pra gente lembranças de uma organização de ditadura, né, de um governo militar, né? Então tem na memória do povo brasileiro essa organização. As crianças vão para a fila, pelo menos uma vez por mês, no meu colégio era toda sexta-feira, uma fila, cantando para a bandeira que era erguida, né? E ficavam lá as filhinhas, todo mundo não podia falar, com a mão no peito, e cantava lá o hino da bandeira, né? O hino da bandeira do Brasil e o hino do Brasil. Então a gente decidiu fazer essa chacota, essa ironia, esse desenho de deboche, porque faz muito sentido com a Constituição que a gente tem, repensar que jogo de poder e que jogo a gente pode reconstruir com essa pátria amada Brasil, né? Então a gente foi chegando nesse desenho, né, de dança, onde a Giane e o Honório fazem, e eu, né, a gente faz esse trio desconstituído, né, destituído dessa Constituição. Então a gente não acaba não combinando com a Constituição da República Federativa do Brasil, e a gente vai combinando com outro tipo de Constituição, que é essa Constituição coreográfica criminosa, que é o que a gente consegue fazer, é uma tentativa de fazer alguma coisa diante daquelas leis. Então, é isso. E essa música que chega no final, né, essa Cavalgada das Valquírias, que é uma composição do Wagner, foi um compositor que acabou, ele era o único que não era censurado, porque ele produzia obras para o governo fascista, né, para o fascismo. E, de certo modo, quando chega esses metais, né, quando a gente pode, a gente coloca mais gente tocando, mas quando a gente não tem dinheiro, a gente bota menos. A gente já fez até com 2 pessoas, porque a gente é pobre, então... aí a gente vai fazendo de acordo com as condições. E porque se pudesse seria uma banda inteira, né? Tipo, todo mundo tocando, porque quanto mais gente tem, mais lembra aquele jogo da Pátria Amada Brasil, assim. E, puxa, o que nos interessa hoje, né? Qual é a nossa destituição? Acho que eu falo alguma coisa de Giane, Honório, não sei se não. Se Giane e Honório quiserem vir pra cá também, mas se quiserem ficar aí, fica à vontade, gente. Eu achei curioso que a gente nunca tinha assistido, nem eu nem a Soraya, o trabalho de você partir de uma coisa muito local, que é esse plano, né, Fortaleza 2040, mas que acaba, na verdade, questionando uma série de coisas, inclusive toda essa noção de civilização e do futuro, né? E durante a sua apresentação, o corpo está sempre presente, sempre numa experiência do presente, né? Que é um pouco que você começou na sua fala, quando falou do processo. E aí eu queria que você falasse só um pouco mais sobre essa relação, assim, tanto desse projeto de civilização que almeja um futuro a ser alcançado, né, daqui a 20 anos, e essa relação da cena, você que é um artista da cena, do agora, e dessa construção toda desse corpo para esse espetáculo. A gente decidiu, a gente pensou nessa coisa do país
E depois foi chegando mais perto, né, com a realidade, como nos interessa essa materialidade, a gente foi pensando naquilo que era mais próximo, que era a cidade onde a gente vive, e as coisas que a gente poderia observar era a cidade que a gente está. Então a gente pensou que essa relação de constituição era a constituição que estava ali perto da gente. E o que é institucional, estava mais perto da gente, era ali, o lugar que a gente estava pesquisando, a gente ficava observando o lugar onde a gente ensaiava, as coisas que estavam perto da gente, o que nos incomodava. Então foi uma espécie de o que nos toca nesse lugar que a gente está, no momento que a gente está. Então esse pulsar do Fortaleza 2040 veio do momento que a gente estava produzindo o trabalho, e como que a gente estava trabalhando é como se a gente estivesse trazendo essa constituição que é Brasil para Fortaleza, que é a cidade que a gente mora, né? Onde a gente acorda, onde a gente pega ônibus, onde a gente pega Uber, a gente anda de bicicleta a pé, onde a gente é assaltado, onde a gente compra um novo celular, e onde a gente anda na rua, e a gente vai na praia, tem um sol lindo, então um monte de gente bonita, que trabalha muito. E aí a gente vai se relacionando com um monte de imagem, e essas imagens elas têm ação, né? Então são essas ações do presente daquela cidade que foi nos movendo. E essa Constituição ela não é feita, ela não foi feita para um lugar distante, ela é reproduzida em cada espaço que se vive. Então essa relação com o presente, né, ela está sobretudo no espaço que se vive. Então cada pessoa que mora na sua cidade tem uma relação com ela, né? E eu acho que o povo brasileiro, de modo muito forte, eu acho que cada país tem o seu jeito, o seu modo de trabalho, o modo de vida, mas o povo brasileiro tem um monte de especificidade por causa da sua história, né, constituída no corpo. E além da questão que o presente da cidade tem o presente daquilo que a gente precisa fazer naquele momento, né? Então a nossa relação com a arte, que é o recorte que a gente faz para pensar todas essas questões, que é pensando na dança, na performance, no teatro, enfim, é o lugar que a gente tem condição de fazer alguma coisa, assim, pelo menos. Então, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa. Então a nossa relação com o presente, ela é redundante, sabe? Assim, o tempo inteiro nessa necessidade de pensar o presente. Oi, gente. Obrigada por ter ficado, tá? Eu fiquei pensando muito sobre quando a gente começa a olhar para o lugar que a gente vive, né? Sem essa necessidade que às vezes eu sinto que a dança por algum momento foi que assim caçar problema, né? Caçar problema. Como é que você olha para o lugar onde você vive e você consegue, como artista, trazer à tona isso? E como que você transforma esse lugar de criar como um lugar de compartilhar, de partilhar esses problemas que não são só seus, né? E eu fiquei pensando também nessa ordem que não cessa, que não dá descanso para a gente. Fiquei pensando que cada momento essa ordem, esse poder ficava mais sofisticado. E quando você quase se acostumava com aquilo, você vinha novamente, né? Como eu fiquei pensando assim, então, será que essa selvageria, né? Essa maneira nossa de dançar, ela surge com essa ordem que vem, né? Quando a gente acessa esse lugar. Me lembrou muito o gato, animal doméstico, que quando você tem um gato em casa, você corta a unha dele e o instinto continua ali. Mesmo que não arranhe mais nada, mesmo que não rasgue mais nada, mas tem uma intenção de, né? Tem uma intenção de. E eu fiquei pensando nisso, assim, como os poderes, eles ficam o tempo inteiro se atualizando. E aí, quando a gente, quase engabelando a gente, e aí você toma um fôlego de novo. E eu sinto
vendo o quanto que dançar talvez seja um jeito de liberar o corpo da ordem, né? Como é que você consegue olhar para isso, assim? Eu acho que tem uma coisa que me ajuda a pensar muito antiga porque já faz alguns anos que eu tenho tentado produzir coisas, né? Tenho tentado produzir trabalhos que me levem a fazer alguma ação de movimento no lugar que eu estou, né? E tenho feito várias tentativas, né? Então, eu acredito que cada tentativa é um espaço de movimento para fazer isso que você está falando, quase que é como se a lei fosse um círculo, né? E a gente ficasse ali sempre borrando, né? Aquela questão ali que nos cerca. Então, tem uma coisa que eu li uma vez, estudando, assim, um texto muito simples, que provavelmente todos vocês já devem ter lido, e eu sempre falo dele, porque eu acho que me ajuda muito a pensar e me ajuda muito a pensar sobre aquilo que eu quero fazer, assim, enquanto desejo mesmo, que é o texto da Leonor Fabiano. Vocês podem até me achar clichê, mas eu vou falar. Que é onde ela fala de 3 palavras movedoras, né, que se relacionam com a ação da performance, né, que é o desvio, o depravado, né, e o vagabundo. Então, são essas ações de contrariar essa ordem, que acaba sendo um jogo de intenções. Eu sempre tento renovar esses aspectos que não são propositais, num sentido assim, vou virar essa mesa porque eu não gosto dela, eu viro a mesa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, porque tem uma coisa aqui que está me furando e eu quero sair, eu quero tentar fugir. Tem uma relação com o incômodo mais do que com uma rebeldia sem causa, né? Então, pensar nessas ações que se afastam um pouco daquilo que nos é proposto, quase como se a gente tivesse um capataz e a gente tivesse que escapar dele, assim, como fugir dele, né? Então, pensar nesse jogo de interesse, de desejo e de ordem, né? Às vezes o desejo não compõe com a ordem. E aí você tem que dar um jeito de gerar um plano de fuga, né? Cavar um buraco, fazer um buraco na parede, voar, ir para a ordem do impossível, inventar um caminho, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nisso, me interessa muito os livros de literatura, de alguns autores, mais até do que a filosofia, porque acho que às vezes a gente vai sobretudo a galera da dança, né? É muito importante estudar e tal, ler e tal. Mas acho que a gente fica às vezes no campo da filosofia cabeção, que vai nos afastando da ação. Eu acho que vale muito a pena pensar na ação, e a ação, ela é conectada com a imaginação, isso eu acho, no lugar da arte. Então, vale muito a pena, na minha opinião, né, alimentar a imaginação, porque isso nos ajuda a cavar esses planos de fuga, né, cavar buraco, pensar que vai voar, arrancar a luz, levantar essa mesa e pensar que a gente pode ficar escondido aqui embaixo, botar o vidro no som dela, criar os planos, assim, que tem a ver com a imaginação, se a gente ficar muito fechado só num campo, né, de uma filosofia ideal, ou uma filosofia que se desloca do real, a gente acaba perdendo o poder da imaginação ou então arrastando, né? Então, eu acho que todas as filosofias estejam ligadas à ação. Assim, como que eu conecto o Clodelez com a ação, o que é que eu faço? Então, me interessa muito esse campo da ação pelo fato de
acho que isso que você fala da imaginação, dos planos de fuga, é muito curioso também perceber isso nesse seu trânsito das linguagens, né? Que você faz dança, faz performance, faz teatro, faz audiovisual. Então, ele também é um jeito que te faz transitar nesses lugares. E, ao mesmo tempo, eu acho que por você ter essa ideia dessa imaginação, essa coisa ativa, também não te deixa presa na estética da dança contemporânea e faz você criar outras formas de estar produzindo seus trabalhos. Assim, isso para mim eu achei muito legal poder agora aqui em São Paulo estar vendo esse trabalho de Fortaleza, porque você vê uma outra forma de você pensar um trabalho de dança, mas que é um solo, mas que de repente tem mais 3 pessoas, que de repente entra mais uma fanfarra e de repente ainda tem mais um monte de gente atrás. Então, eu queria que você falasse um pouco também desse teu caminho, tanto estético, das tuas criações, como também desse teu desejo de explorar diferentes linguagens, que parece que, para mim, é tudo uma grande ação mesmo, como você fala. E só para, né, Cacá, botar mais lenha assim, é tipo assim, sempre quando eu escuto essa expressão linha de fuga, me dá um negócio assim, me dá um nervoso. Porque eu sinto que o que a gente tem feito como artista é exatamente enfrentar uma descoberta, uma conexão, talvez, com a nossa maneira própria de fazer as coisas. E eu sinto que talvez a gente não esteja mais, né, para mim, né, entendendo essa coisa de linha de fuga, mas enfrentando as coisas. Assim, enfrentando no sentido de até poder descansar sobre um modo de fazer dança, sobre um modo de operar, pautado dentro de uma estética. E o que eu gosto de, por exemplo, vendo a curadoria, né, alguns trabalhos, principalmente a Mostra Brasil, né, é exatamente dessa leva de trabalhos como o teu, que traz uma maneira própria, assim, que busca exatamente uma conexão com o seu lugar, sabe? Então, assim, nesse sentido aí. E quando eu falo de fuga, eu tô falando de fugir da ordem, assim, da lei, né? Não é nem fugir é tipo fugir daqui para estar ali, né? Tipo, fugir para ir para o lugar que interessa, assim. Mais do que a expressão da filosofia, plano de fuga, eu estou falando mais desse lugar mesmo da imaginação, assim, de inventar. Sabe, quando estiver duro demais, eu preciso sair e inventar. Tipo assim, vou inventar aqui uma história, vou escrever um poema, vou para a literatura, porque vou contar história, vou sair e aí depois eu volto, né? Então, mais esse lugar da imaginação que eu acho que alimenta, é um lugar muito fértil, né? Tipo, vários balões, várias imagens. Eu acho que a imaginação ela é um campo que a gente das artes visitava mais. Eu acho que a força do real, as lutas são tão, as brigas são tão urgentes e necessárias que a gente às vezes não deseja mais a invenção, a imaginação. Então eu acho que é quase como se a gente precisasse fazer com que as brigas alimentassem a imaginação. Assim, o que é que eu tenho que brigar pelo quê? Eu vou brigar porque eu não quero ter que usar uma calça para ir para uma universidade. Então, se essa é a minha briga, como é que eu invento coisas, né, que eu alimento a imaginação para ir para a minha briga, né? Então, eu acho que não, se a gente ficar só na briga seca, a gente vai parar de fazer arte, né? A gente tem que fazer briga com imaginação. Né? Porque aí, mas só voltando assim para esse lugar das coisas, linguagens, né? Eu acho que tem muito a ver com isso de alimentação, sabe, assim, conviver, né? Me interessa muito reduzir os protagonismos, trabalhar com pessoas, assim, é muito importante. A gente até pediu assim na Meet, né? Não coloca direção, André, porque o trabalho é dos 3, ele é um trabalho que os 3 tem a relação lá com o mestrado, tem, mas quando vai
deslocando para um caminho e tal. E os 3 na sala, a gente vai se alimentando um ao outro, se vendo, construindo, compondo, pensando, não é isso, é aquilo. E aí vai gerando esse jogo do coletivo. Então, a convivência com as pessoas, um lugar que se vive, que vai permitindo que essas coisas vão acontecendo. Menos conectado com a linguagem, como você mesma disse, e mais ligado ao que a coisa vai pedindo, né? Assim como, eu geralmente, estava falando até isso ontem, eu adoro trabalhar com muita gente. Se eu pudesse, eu só trabalhava com uma multidão de gente, assim, sabe? Muita gente, porque eu acho que muita gente é muita diferença. É muito mais difícil, é muito mais nó para desatar, é muito mais... E isso é muito movente, assim, porque cada vez mais a gente vê que os festivais... um monte de solo, né? Uma coleção de solos, todo mundo fazendo solo, porque é mais barato, é mais fácil, não precisa marcar ensaio. Marca ensaio mais fácil, só você, o diretor, então só você. E aí vai se tornando mais, né, prático, né? Produção aí. O Gil fala assim, André, montar essa peça, já pensa na produção, porque tá muito tralheiro, então não faz, o que é que vai ter? Não, então não dá muito certo, então vai com menos coisas. Então eu vou dizendo que não vai ter nada e acaba que vai chegando, né, um caminhão, aí depois chega um negócio, aí um balão, então é quase como se as coisas fossem pedindo para entrar, sabe? Ou deixa eu entrar, ou também quero entrar, aí vai, as coisas vão pedindo, né? Então, por que não, né? Então, aí eu acho que elas vão se transformando naquilo que elas querem se transformar, né? Por exemplo, o Vando, que foi o filme que eu fiz com o Léo, o Vando vulgo Vegeta, que o elenco quase todo era do Vagabundos, que é a peça que eu fiz a direção, que nasceu do curso de teatro da UFC, e foi se transformando em outra coisa, né? E aí eu fui dar uma oficina na Barra do Ceará, que é uma praia não muito visitada em Fortaleza. E quando eu fui dar essa oficina, era uma oficina da Bienal de Dança, chamada Trajetos em Cena. Aí eu cheguei nessa praia, que as pessoas geralmente não vão, porque têm medo de ser assaltadas. E é uma praia linda, sabe? Super, nossa, linda. E aí, só que fica dentro de um bairro da periferia da cidade. Então, quando eu cheguei nessa praia, com esses meninos que eu estava fazendo na residência da Bienal de Dança, eles eram todos do hip hop, eu estava trabalhando com as galera do hip hop, e a gente chegou nessa praia. Então, as meninas que estavam lá se bronzeando, sem sutiã, assim, tipo assim, ó, de costas, assim, na cadeira, todas se bronzeando, elas levantaram, vestiram a roupa e foram se aproximando da gente para saber quem era aquele povo. Então, eu fiquei muito assustada com aquela situação, onde as pessoas foram... A gente mora na cidade e é como se a gente fosse um monte de gringos chegando ali, naquele lugar, né? Uns invasores naquela terra. Então, aquilo ficou na minha cabeça muito. Aí eu falei para o Léo, eu quero fazer um clipe, um videoclipe, porque eu fiquei achando que podia ser muito interessante fazer um negócio meio videoclipe com essa situação, né? A gente na Barra, na cidade que a gente mora, numa praia nossa, sendo tratado como se fosse um bando de gringo, né? Então, aí o Léo, não, menina, faz um curta, um negócio de clipe, não é nem cantora. E aí a gente foi pensando, e aí o Léo veio para Fortaleza e a gente, em um dia, assim, rolou um roteiro muito... A gente pensando em pessoas que moravam na Barra, e a gente pensou num garoto que é pichador, que o apelido dele é Vampiro. E a gente pensou, podia ser um jogo com essa palavra vampiro. Vando, vulgo, vampiro. Vando, vulgo, vampiro. Pronto. Aí acabou que o vampiro saiu e a gente trouxe essa brincadeira com o Vegeta, que é o Vegeta lá do desenho animado, né? E aí acabou que se tornou um filme que traz para a cena do filme questões ligadas àquela cidade, àquela praia. E não foi a gente que pediu, não foi a gente que desejou fazer um curta, foi a situação de falar sobre aquela praia que pediu para ser um curta. Eu quero ser um curta. Então se tornou um curta. Então acho que essa coisa das linguagens vai pedindo, né? Não, isso aqui tem que ser uma peça, tem que ter texto. Então bora fazer uma peça com texto. Me interessa muito falar sobre a água, então bora pensar, né, a água como situação, e aí a imaginação vai movendo, até que a coisa vai pedindo para ser, vai pedindo para ter coisas, e essa coisa as pessoas vão vendo e vão escolhendo que linguagem é aquela coisa, né? E aí hoje eu trabalho com a Inquieta também, que é um grupo que, a partir do Pra Frente Pior, que é um trabalho que a gente vai apresentar sexta e sábado,
no CCSP, é um grupo que que foi, a partir dessa peça, se conectando com muitas ações. Então, isso também move essas questões entre linguagens, né? Então, tem a ver muito com aquilo que se tem feito nesse momento, com aquilo que é a necessidade nesse momento, né? Não é muito uma questão de ficar pensando sobre que linguagem eu vou fazer agora. Nossa, eu não estou falando isso porque eu nego a especificidade, não é isso. Eu acho que algumas especificidades são muito importantes. Alguns trabalhos pedem especificidades, alguns trabalhos pedem determinada técnica, alguns trabalhos vai precisar de um estudo muito aprofundado de texto, isso não tem nenhum problema. Então, eu acho que cada trabalho pede a sua coisa, né? Então, hoje, para mim, essa questão de problema de linguagem não é mais uma questão que tem importância, né? A gente já está assim, já pensando outras, como é que consegue produzir, como é que consegue viver, né? Então, tem um monte de outras questões que hoje são bem... Agora, sim, né? E é massa também, por exemplo, a MIT hoje está nesse trânsito, né? Que não se preocupa mais em trazer só teatro, mas mistura e tem dança, tem performance. Isso é muito importante, né? Que a gente vai cada vez entendendo mais, que isso vai nos ajudar a tirar reduzir os protagonismos, mover os protagonismos, né? Vai ajudar a gente a pensar com menos competitividade, com menos separabilidade, né? Como é quase uma necessidade nossa hoje pensar mais junto, né? Mais junto daquilo que se quer fazer, mais aproximado, né? Eu falo muito, né? Só antes da gente continuar, a gente queria saber teu signo. Peixes. Peixe, gente, um problema na vida. Mas o meu ascendente é leão, e aí me ajuda a tomar iniciativa. Tipo assim, eu quero fazer uma coisa, bora. Bora. Aí vai, né? Vai dando certo. As pessoas aceitam, mas tem o peixes, né? Que é perdida. Aquela pessoa que se perde, vai andando até ali, aí no meio do caminho encontra ela, aí encontra essa luz, aí fica olhando para a luz, olha como a luz é linda, né? Essa viagem. O teu Instagram é Andréa Pires Peixes. Segue a Andréa, gente, que ela é bafo. Gente. Andréa, essa inquietação. Inquieta companhia. Inquieta companhia. Não é quieta, é inquietação, né? Tchau, gente. Ela é Vocês são lindos. Também um estado de perturbação, assim, como, por exemplo, criar, como um estado de perturbação. Viu? Porque todo grupo é perturbação, não tem jeito. Tem jeito não, gente. É perturbação porque a gente tá lidando ali com as nossas ranhuras, né? Ó, tem 2 arianos, Gil e Andrei. Aí pronto, junta, já deu, né? Aí tem eu, perdida, peixes, né? A Jeane, que é organizada. Organiza tudo, né? O Wellington, o Galvino. Então, vai juntando, assim, as pessoas. Podia ser outro grupo, outras pessoas, outras situações. Teria perturbação do mesmo jeito. E eu acho que a Inquieta, agora em Fortaleza, está tentando construir um projeto, né, de ação, eu acredito, que tem a ver com as nossas vidas. A gente não é um grupo muito convencional, assim, que tem aquele ensaio todo. A gente se intensifica de acordo com as ações do grupo. Agora o grupo está montando um novo trabalho, que é o Infinita, que são 2 atores, direção do Andrei. Já montou um infantil chamado Esconderijo dos Gigantes, que eram 2 atores, direção do Andrei. Andrei é diretor, né? E aí foi surgindo o Metrópole, direção do Gil, né? Então, e o Pra Frente Pior, direção de ninguém. Então, é um grupo que não tem um líder, uma figura principal. Nos interessa esse campo do círculo que gira, né? E nesse giro tem pausa, aí observa, aí gira de novo, aí para, aí observa, e a gente vai entendendo a cada dia esse modo de operar. E a gente vai também notando que nesse giro a gente vai saindo do lugar que a gente era e vai indo para novos lugares, né? Porque todos nós temos formação em teatro, todos nós viemos de uma formação acadêmica, né? Curso superior em teatro, de uma instituição. E eu também tenho formação em dança, a Jeane também. A gente foi transitando, se desviando, se depravando do roteiro, ao ponto de chegar
nesse lugar que a gente está hoje, que não é um lugar parado, que é um negócio que está girando, e uma hora e para, né? Aí depois gira de novo, e assim vai. E é bem forte, você já falou, né, que adora trabalhar com gente, com muita gente, e a gente vê também que você transita em diferentes ambientes com bastante desenvoltura. Mas assim, você dá aula na universidade, mas também estava no curso técnico em dança, trabalha com grupos. Como é que tudo isso, como é que esses encontros alimentam assim esse teu imaginário nas tuas criações? Pois é, a universidade me ajuda a ter muitas vontades, me alimenta muito. Estou falando muito essa palavra, alimenta, né? Acho que é porque eu estou com fome. Não, mas é uma palavra bonita. Não porque comer é uma coisa que nutre, né? Então, acho que é estrutural. Então, acho que alimentar é uma palavra que tem força naquilo que eu tenho desejo de fazer. Então, a universidade... quando você vai, né, para um novo semestre, eu sou professora substituta, não efetiva, trabalho muito. E aí, né, eu entro na sala e aí tem um monte de gente que pensa diferente de mim, que está num tempo com um monte de referências que eu não conhecia, escutando as músicas que eu não conheço, pensando diferente do jeito que eu penso. E para mim, as aulas, né, são trocas e isso vai me ajudando a não ficar no lugar parado. E é isso que é interessante. Então, quando você vai para a sala, você se prepara para aquela aula, né? O que é que eu vou trocar com aquelas pessoas hoje? Você faz um plano de aula. Então, quando você chega na aula com aquele plano e você encontra aquelas pessoas, às vezes não encaixa. Às vezes não dá certo. E aí você tem que, né, amassar para poder caber ali naquela situação. Então, a universidade hoje tem sido um lugar para mim de muita vibração, de muita motivação. Quero muito continuar nesse espaço. Me interessa muito, sobretudo no Brasil, que tem cada vez mais vontade de ter uma universidade pública viril, forte, potente, mas tem dificuldade pelo governo que a gente tem hoje, né? Mas eu vou sempre lutar por um novo jeito de pensar a educação. Me interessa muito pensar a educação, porque eu acho que, enquanto artistas, a gente tem que mover a estrutura da educação no país. Eu não acho que a gente é melhor do que ninguém lá que estudou as pedagogias diversas. Eu só acho que a gente pode trocar muito, né? A gente pode conversar mais, a gente pode pensar junto, assim, sabe? Junto à educação e às artes, de modo que vai gerar algo muito produtivo, muito vigoroso, né? Então, pensar o ensino hoje é um espaço de quase assim, de acender as luzes, sabe? Não estou falando de iluminismo, mas estou falando de começar a notar, mais uma vez voltando para as coisas de notar, a gente vai começar a notar as necessidades, né? Porque, por exemplo, os meninos, o Honório e o pessoal da Associação Pro Dança tem um projeto do curso de iniciação à dança contemporânea, que é o CIDIC, vou dar um exemplo. E em Fortaleza tem muitos projetos de formação. Eu estou na universidade, curso técnico, dei aula no curso técnico, né, porque professores são rotativos e tal. E tem esse curso, né? Num curso como esse, por exemplo, vai entrar um monte de gente agora que tem muita vontade de dançar, mas que não sabe o que é dançar, não sabe o que é fazer dança num espaço da poesia, né? No sentido que não é só a dança da academia para ficar alongado e com as pernas resistentes, mas é a dança da poesia. Então, como que é entrar no espaço de formação e ajudar essas pessoas, né, que ainda não sabem o que é aquilo? Porque na universidade pública, no Ceará, não tem habilidade específica mais, né? Então, vai para o Enem e, às vezes, a nota que dá é para aquele curso. Então, como que eu vou lidar com essa situação de ter um monte de gente super afim de ser universitário, mas que ainda não entendeu direito o que é aquele espaço, né, de dança, de arte, de teatro, de cinema, enfim. Então, hoje, estar na sala de aula é um desafio diário de aprendizado, de escuta, de criação de imaginação, de inventar jogos, de repensar os livros, repensar os textos, criar estratégias, cavar buracos, né, para cima, para baixo.
pensar como é que entende essa coisa toda das bolsas, do dinheiro da universidade. É pensar num contexto gigantesco e que a universidade ela é quase como se fosse uma coluna, né, do pensamento estrutural do país, né, porque é lá que a galera vai se formando para o Enem, né, vai pensando o Enem, estou falando da universidade, né, do ensino médio, né, da educação formal. Vai estudando para o Enem, vai aprendendo a fazer uma redação, que é aquela redação do começo, meio e fim, né, aprende a fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e aí aprende a escrever para aquilo. Aí não vai poder pensar como é que escreve de um jeito narrativo, desenvolvido, não vai aprender a fazer poesia torta, uma coisa que começa lá embaixo e vai lá para cima e com risco. Não pode. Né? Não pode ter borrão, rascunho, não pode. Tem que ter pensamento linear, tem que saber o português, a matemática, a álgebra, a geometria, a biologia 1, a biologia 2, a biologia 3, a química 1, a química 2. Tem que saber tudo dividido e separado. E aí o corpo vai ficando cada vez mais endurecido. Então, como é que entra na universidade? Mergulha na universidade e mistura isso tudo. Então, acho que a gente tem um poder, privilégio, um espaço de trabalho lindo. Não só estou falando da universidade porque eu estou lá, mas, por exemplo, também os meninos que vão pegar essa galera, entrar no curso, que vão mergulhar nessa dança e vão ter que também encontrar uma estratégia para trabalhar ali. Né? Então, todo espaço de formação é aquele mergulho que aquelas pessoas vão chegar e você vai ter que entender quem são elas para produzir ali uma formação de troca, né? Um espaço de troca, de aprender todo mundo junto, né? Cada vez menos separado e mais junto. Isso é muito importante, né? Tirar o poder lá do professor no pódio, né? No sabe tudo, do cheio do conhecimento e entender, assim, aprender a trocar, a pensar junto eu acho que é a coisa mais bonita que pode existir nos espaços de formação. Vocês acreditam que existe alguma coisa que não dá mais para dançar, por exemplo? Não tem desculpa para que se continue dançando aquilo, por exemplo, daquela forma, daquela maneira? Que tenha alguma maneira, exatamente. A dança do Bolsonaro, que não pode mais. Tipo... Não dá mais, por exemplo, que não dá mais para dançar desse... Tipo, é que eu acho... para passar o pano, tipo assim, que não dá mais para... Pensando, inclusive, nesse ponto de pensar, por exemplo, o ensino da dança, os espaços formativos, por exemplo. Eu acho que o que não dá mais são os modos de operar, né? Autoritarismo, machismo, preconceito, não notar as diferenças. Por exemplo, quem vem de uma formação clássica, né, que participou de várias aulas, que tudo aquilo, todas aquelas ideias são superiores, né, são impostas, vai saber que ali naquela construção houve um desejo muito restrito de encaixar um corpo naquele modo de fazer. Então, eu acredito muito mais que o que não dá é para tentar amassar para os modos de fazer serem encaixados. Eu acho que o que não dá é não notar o que se está fazendo, não notar as pessoas que estão trabalhando com você, não notar as necessidades, quase... porque dizer que não dá mais para dançar na academia, não dá mais dizer isso, eu acho que seria um pouco ingênuo, porque dali pode surgir um monte de coisa bonita ainda, né? Eu acho que ainda dá para surgir coisas bonitas de todos os lugares. O que eu acho que não dá é mesmo ser autoritário com o modo de pensar, porque autoritarismo, na minha cabeça, assim, no meu corpo, é a coisa que é mais dura e burra, né? A coisa idiota, sabe? É o autoritarismo, porque eu acho que não escuta, não enxerga, não sente, não vê e só pensa em si.
Então, eu acho que não consegue enxergar nada além de si. Então, eu acho que o autoritarismo, o superego, né, do poder é a coisa que não dá mais, né, nesse agora, nesse hoje, né? E é interessante pensar que o autoritarismo não está longe da gente, né? Ele também está aqui, também está nas nossas práticas o tempo todo. É a gente. Exatamente, que é igual você falar do começo do Fortaleza, que foi para uma ideia de constituição, que volta para cá, que vai para lá, que é o tempo todo indo e voltando, né? Essas coisas. E é bonito ver na sua prática, no jeito de você pensar, não só do jeito de você pensar, mas até no jeito de você construir uma peça, como foi o que a gente assistiu hoje, como é que você vai quebrando essas noções, né, de protagonismo. Então é uma coisa que eu acho muito legal quando eu vejo um artista, que o discurso e a cena tá em constante diálogo, né, que é quase como se você tivesse o tempo todo dando umas rasteiras na gente, no sentido de quebrar expectativas, porque a gente veio aqui hoje pensando que era um solo, e aí de repente tem os meninos, e de repente tem a fanfarra, e aí você fala também das suas práticas, de como para você interessa a diferença. Então eu acho que é muito interessante perceber isso também nos seus trabalhos, nos Vagabundos, no Pra Frente o Pior, em todos os outros, assim. Como é que a gente pratica isso, né? Como é que a gente traz para a prática? Como é que a gente pratica não ser autoritário numa prática? Porque às vezes a gente fala e na prática é outra coisa, né? Eu acho que de fato é um treino, né? Porque eu estou falando, mas eu tenho certeza que várias vezes na vida já foi às vezes o autoritarismo é um discurso que não é falado, né? Então, eu acho que quando você vai treinando isso no campo da ação, né, você vai pensando, puxa, você vai se repensando. E também se você escuta as pessoas que estão perto de você, isso vai ajudar um pouco mais a encontrar novos modos de mover, de operar as coisas, né? de novos jeitos de trabalhar e de viver mesmo. Porque eu acho que é interessante que eu ganhei esse livro do João Fiadairo. E o Daniel está aqui também, é legal o Daniel tá aqui, porque o Daniel foi minha primeira dupla de trabalho, cavalos. Né? Então, desde do nosso trabalho lá com o método de composição em tempo real, nas antigas, né? Eu acho que aquela frase, aquela pergunta, né? Como viver juntos, que surgiu lá no aquilo me moveu muito, sabe assim? Uma pergunta que fala todo dia isso. Ela fala para mim isso todo dia, assim, como viver junto, como viver junto, como viver junto. E uma das coisas que mais me interessa, mais me dói, quer dizer, no país é a desigualdade. Né? E a gente fez a apresentação do Pra Frente Pior recente lá em Fortaleza, na Casa Absurda, e chamou a Noá, que é uma mulher trans de Fortaleza, para discutir o trabalho no primeiro dia. E uma das coisas que ela falou, que eu também vou roubar essa fala e vou falar sempre que eu puder, porque também era uma coisa que eu já pensava, né? Então, ela falou que aonde ela for, ela vai falar de distribuição. Né? Ela vai falar de distribuição, que os espaços têm que ser melhor distribuídos, que quem tem fala tem que ajudar quem não tem a ter. Né? Então, isso tem muito a ver com o que me incomoda. Hoje, o que mais me incomoda no país é a desigualdade social. Não é uma coisa fácil, eu não posso resolver isso, não vou conseguir resolver. Mas isso vai continuar me incomodando muito. Então, se isso é uma coisa que me incomoda, eu preciso minimamente pensar no que, na minha ação de vida, eu posso fazer por isso. Né? Eu sei que eu não vou resolver. Mas, por exemplo, eu acho que o autoritarismo está diretamente ligado a isso, à distribuição, à desigualdade. Há muito protagonismo para um lado e pouco para o outro. E quando eu falo que gosto de trabalhar com muita gente, é porque me interessa muito reduzir um só protagonismo e multiplicar, sabe assim, multiplicar. Tem mais gente, tem mais assim, agora é tua, depois é tu, depois é tu, aí depois é todo mundo, e vai lançando isso, né? Então, quando eu e o Daniel, a gente ficou lá nessa coisa de estudar composição em tempo real, lá nas antigas, a gente não é velho, né? Lá nas antigas, né? A gente, aquele jeito de pensar, aquele jogo de considerar o que vem antes
considerar o que se vê, foi... eu acho que pode ser uma estratégia interessante para se pensar nesse campo de tentar, continuar nessa tentativa de não ser essa figura autoritária. Eu acho que não tem jeito, a gente é gente, e a gente vai ser algumas vezes autoritária, assim, não adianta ficar achando, não tem como, né? Às vezes você andar na rua vai ser autoritário, às vezes você usar uma roupa vai ser autoritário, às vezes você passar no concurso vai ser autoritário, porque você teve condição de passar. Então, como é isso, entende? Então, é uma tentativa todo dia, é um treino, treinando e vai se tornando mais preparado fisicamente, né? Porque eu acho que é matéria mesmo, é físico, vai se tornando preparado fisicamente para ser menos autoritário, né? E também eu fico pensando nisso que você fala, que assim, enquanto esses lugares de igualdade não são possíveis, como a gente pode criar espaços de liberdade com o que a gente faz, por exemplo? Que quando, por exemplo, uma mulher nordestina, coreógrafa, dança lá no Ceará, e quando ela vem para cá, que ela é artista em foco, e ela é entrevistada por uma artista do Ceará também, que é a Cacá, e outra do Piauí, e quando São Paulo cria esse contexto de encontro com outras pessoas, né? Como é que a gente percebe que nesses espaços, né, nesses espaços de liberdade, a gente também vai borrando essas ordens, né? A gente vai também borrando esses lugares de poder, porque existe ordem na gente também, no corpo, né? Na anatomia, na coisa toda. Mas como é também não se submeter o tempo inteiro, né? Como escapar do capataz, né? Exatamente. É uma frase do Felipe Ribeiro, como escapar do capataz. Porque às vezes a gente fica olhando para uma luta, para uma coisa muito gigante, né? Mas o que é que a gente está escutando de fato quando a gente dança, quando a gente cria espaços de dança, quando a gente cria espaços formativos, quando a gente percebe, olha para o lugar que a gente vive, né? Como é que a gente atua para além do lugar, dos seus interesses apenas como artista, né? Mas o que é que aquilo move? Quando você se move, o que é que você move do lugar que você está? Quem move, locomove, né? Assim, remove. Eu acho que criar espaço de liberdade, eu acho que é um fruto do treino de tentar não ser autoritário, né? Porque você vai entendendo que você também tem poder, só que você, quando dança, move esses poderes, né? Mas esses poderes, eles não devem ficar só com você, né? É uma coisa de mover para que esses poderes não sejam cada vez mais acumulados por você. Então, como que você... Essa palavra, assim, as mulheres empoderadas, né? Às vezes eu fico matutando sobre essas questões, né? E fico pensando como que seria essa mulher empoderada quando ela está acumulando um monte de poder, assim, andando, sabe, com o poder na mão, né? O que é essa mulher empoderada? Quais são esses movimentos de poder, né? Quando você fala de liberdade, liberdade também é uma palavra que na imaginação, né? Ela vai para alimenta vários balões também, assim, porque liberdade é uma palavra que está no hino, né, nacional também. Ela também é oferecida pela nossa Constituição, né, liberdade. E eu acho que é muito difícil ser livre. É muito difícil ser livre, porque a gente vive numa civilização, né? Então a civilização ela vai cada vez mais cercando a gente e, né, vai deixando a gente mais cercado, e aí ser livre, eu acho que tem uma relação com esse campo do pensamento, porque eu acho que quando você pensa sobre aquilo que você vai agir, você vai entendendo um pouco mais sobre o que você pode, né, o que você tem
tem poder, quando fala pode, no sentido de ter poder para fazer. Né? Então, eu acho que liberdade é você segurar um pouco esse poder de ação e trabalhar com esse poder. Né? E, de algum modo, não ficar só para si. Né? Tentar abrir mais espaço para que essa liberdade não seja só sua. Porque eu acho que liberdade também não combina com solidão, né? com estar só. Né? Então, eu acho que quando você vai entendendo esse campo de liberdade, você vai abrindo espaço para... Porque liberdade pressupõe espaço, né? Liberdade. Então, abrir espaço para tentar ser livre, né? Porque a lei te comprime e você se expande, né? E aí vai conquistando essa liberdade. E eu acho que empoderar-se talvez tenha a ver com isso, com pegar essa liberdade, esse monte de poder e tentar abrir, né? Empurrar para os lados, empurrar para cima, para baixo, separar, afastar aquilo que te comprime. Né? Eu acho que nesse jogo de tentar lidar com esse movimento de poderes, eu acho que você vai tentando conquistar essa liberdade, porque liberdade, na nossa labuta, né, como diz a minha avó, diária no trabalho, tem a ver com conversa, com falar, né, com se posicionar, com ter discurso, com ter voz, né, com dançar, né, com poder produzir um trabalho. Liberdade tem a ver com abrir espaço, né, e fazer acontecer naquele espaço. Não é abrir espaço para o vazio, é abrir espaço para, mesmo que seja um vazio, como é que aquele vazio passa a existir porque você cavou aquele espaço, né? Então, liberdade também tem a ver com a ação, né? E também pegando isso que a Soraya falou e toda essa conversa sobre protagonismo, é bastante interessante perceber que dentro desse festival, Artista em Foco é isso, né? É uma artista que ela quebra um pouco esse protagonismo das artes cênicas do Sudeste, ou até mesmo o protagonismo das artes cênicas do Nordeste. Ela traz para cá o Ceará, que é um estado pouco representado, e que você... É muito bonito ver na sua fala que você não traz só você traz um monte de gente junto, assim, não só no seu trabalho, mas na sua fala, assim. E aí eu queria com isso te pedir para tu falar um pouco, assim, dessas parcerias que você já foi fazendo. Aí você falou um pouco do Daniel, tem a Inquieta, tem os estudantes que você, né, faz orientação. Então tem uma série de parcerias aí que cruzaram, tem a Rosa, que cruzaram esse teu caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, desse percurso, dessa importância dessas outras pessoas para o teu trabalho. Eita. Eu acho que é muito isso mesmo, quando falaram, André, tu vai ser essa artista em foco. Aí eu fiquei, vixe, tipo assim, o que é isso, né? Aí eu tava até brincando, que as pessoas me encontravam e diziam assim, parabéns, tu ganhou um prêmio, né? Uau, que legal, tu ganhou um prêmio, André, parabéns. Eu ficava, gente, eu não ganhei prêmio. Não tem prêmio nenhum, não tem prêmio. Né? Mas eu fiquei feliz, né? Eu não vou dizer assim, não quero ser artista em foco, não, me esconde, não. Não, eu fiquei feliz exatamente por isso, porque eu acho que o Ceará, Fortaleza é uma cidade de grande importância no país, nas artes do país. Acho que a gente é uma cidade em um estado muito pobre de grana, de políticas públicas, né, consistentes para nossas múltiplas pessoas e ações que existem nesses lugares, né? Então, eu fico feliz porque o Ceará tem muito potencial, tem muito sol, sabe? É uma cidade muito quente. E é esse sol todo que faz a gente estar muito junto, né? Eu acho que a cena do Ceará é uma cena muito bonita. As pessoas já estão assim produzindo coisas que, se você for rodar aí o país todinho, você vai ver que tem coisas muito vibrantes no Ceará. Você sabe, né, disso. Eu não estou aqui só gabando o Ceará porque tem que gabar, senão eu estou gabando porque é real isso. É muito... Então, esse negócio de artista em foco traz o Ceará para cá, né? O Ceará
esse estado que tem um potencial para dominar muito mais os campos de existência, assim, lá dentro do estado, né? Transformar esse negócio num lugar maior ainda. Então, essas parcerias, né, se eu for falar assim, você já citou assim a universidade, o Vagabundos, que veio da universidade, e a gente continua fazendo esse espetáculo ainda hoje. O Barracal, que é um trabalho que foi feito com os textos da Carolina Maria de Jesus, as músicas do Cartola. E só existiu o Barracal porque a gente, na Inquieta, faz um projeto chamado Transa Dramática. E nessa transa dramática a gente lê textos de autores, de dramaturgos, enfim, poemas, coisas, a gente lê coisas e cria encenações para essas leituras. E uma das transas rolou uma encenação da Carolina Maria de Jesus, porque eu era muito apaixonada por essa mulher e eu queria muito que mais pessoas conhecessem a Carolina. E aí dessa transa dramática a gente pensou, bora fazer de novo, foi tão lindo. E aí, da transa dramática, decidi fazer mais uma vez a leitura dramática. E daquela leitura foi chegando gente, eu quero participar da leitura. Ei, não sei o quê, eu quero tocar na leitura. Eu fiquei sabendo que vai ter música, bora. Eu quero participar, tu está fazendo uma leitura que tem só mulher, vamos fazer. Aí foi entrando, e foi ficando assim uma multidão, sabe? 23 pessoas. E eu pedi para fazer essa leitura no subsolo lá do Cine Teatro São Luís. Só que, tipo assim, quase menos de 3 semanas antes, ele falou, não, vamos fazer no palco. Eu falei, mas é uma leitura. Não, vamos fazer no palco. E aquilo se tornou uma peça, né? Aí o pessoal diz assim, tu está fazendo agora um musical, né? Musical, assim. Só que, sei lá, pode ser, mas não é, né? Então, e aí tem o Barracal, aí tem Fortaleza 2040, né? Onde eu trabalho com esses 2 grandes artistas, que é o Honório Félix, que é do Barraco da Constância Tem, que é um grupo incrível da cidade, que também trabalha nessa multiplicidade de dança, de teatro, performance, moda, formação. É um negócio incrível. E a Jeane, que é essa diva da dança, do cinema, do teatro, de tudo. Então, e aí, nesse processo, chegou o Alejandro, e tipo, o Alejandro pensando ali, aquele bruxão, né, com a gente. E depois... a universidade, professora substituta, aí saía e substituta de novo. A Rosa, né, a gente trabalhou juntas no solo dela, o Encanto Meu Jardim. Tu falou da Rosa, eu lembrei da Rosa. E aí, Inquieta, com esse monte de gente. Aí o Léo Moura Mateus, o Daniel, que está sempre na minha vida, né, para sempre. E aí também rolou vários trabalhos na cidade de outras coisas, né? Trabalhei com cinema, preparação de elenco. Então, são muitas coisas. Aí tem... as pessoas, os desejos, né, de fazer coisas. Quero muito, tenho 2 planos esse ano. Acho que eu até vou falar para vocês me cobrarem, que eu quero fazer um filme só com crianças para adultos e uma peça de dança só com adultos para crianças, né? Então é um projeto que eu tenho porque eu quero muito pensar a educação e eu quero nesses 2 projetos pensar a educação, o corpo na educação. Então e eu acho que criança é um espaço de pensar com elas, né? Então parcerias tem todo dia. E eu acho que esse negócio de Artista em Foco é trazer para cá esse monte de gente, né? Que faz parte dessa estrutura de artes que é o Ceará. Então, não tem como pensar numa pessoa. Eu sou só uma pessoa, mas tem um monte de gente incrível fazendo muitos trabalhos na cidade. Eu acho que isso, sabe, de escolher uma pessoa do Ceará é escolher o estado, é escolher as vibrações que existem naquele lugar, né? Eu acho que é importante também só ressaltar que tanto essa peça quanto Pra Frente o Pior, as 2 foram criadas no no laboratório, né, que é da Escola Porto Iracema das Artes do Ceará, e que você também foi aluna do curso técnico. Então, assim, as políticas públicas no Ceará, mesmo sendo escassas, elas ainda conseguem dar um suporte para o artista conseguir criar. E é muito curioso que essas 2 criações que estão aqui vieram do laboratório. Que inclusive é dirigido hoje em dia pela Cláudia Pires, que estava aqui na plateia, teve que sair. Sim, o Andrei hoje é o coordenador do Laboratório de Teatro do Porto Iracema. E eu acho que ele teve uma grande importância naquele espaço.
Ele que também fez parte como artista pesquisador e depois foi convidado para coordenar esse laboratório. E de fato, tem as políticas de formação. Eu fiz curso técnico em dança, que é um curso público de 2 anos. Fiz dança e pensamento, também é um curso público. Fiz mestrado em artes público, universidade pública. Hoje tem a Escola de Dança da Vila das Artes, que são 7 anos de formação pública. E tem o CIDIC, tem o CTD, tem os CUCAS, tem a Vila das Artes, né? Então tem um Porto Iracema das Artes, então tem muita formação ali pulsando, né, naquele espaço. E, na maioria das vezes, com muita qualidade, e no setor público, né? Assim, E eu acho que essa mesma importância que você falou antes de ter artista dentro da academia, é muito legal também ver o Andrei, que é um artista também dentro de um espaço de políticas públicas, porque isso informa de outro jeito, né? Ele faz o projeto ver o artista de outro jeito. Acho que é bem legal também apontar isso. E é difícil, né? Eu fiquei 1 ano no Porto Dragão agora, assim, na parte de curadoria, e não é fácil, né? Porque você tem que lidar com o seu tempo, com as suas coisas, e ao mesmo tempo pensar na cidade. Pensar nos artistas, pensar naquilo, né? Então, mas quando você é artista, você pensa junto, né? Você está ali sabendo como é o dia a dia daquelas pessoas. Então, ao montar a programação, você vai pensar no que pode ser para aquelas pessoas conseguirem trabalhar, que é uma das coisas que são que é difícil, mas é uma necessidade, né? Pensar como é que trabalha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, eu estou aqui enquanto produtora da MIT, mas não consegui me conter em contar um pouquinho da minha história e como eu conheci a Andrea também. Eu fui coordenadora do FETO, que é o Festival Estudantil de Teatro lá de Belo Horizonte. Eu sou de Minas e estou aqui em São Paulo há 1 ano e meio. Mas antes de tudo isso, eu sou atriz e diretora. E quando eu fui trabalhar no FETO, eu ainda estava finalizando a universidade, e na universidade a gente tem uma formação muito colonizadora. Então, para a gente, as referências muitas vezes vêm de fora, vêm dos pensadores que estão distantes da gente, ou que estão aqui no eixo Rio-São Paulo, enfim. Não chega muito para a gente o que está sendo feito em outros estados do Brasil, assim como chega, sei lá, o que acontece na Europa. Então é muito louco, porque a distância é muito maior e a gente está estudando lá e não cá. Mas o que aconteceu comigo quando eu estava na produção do FETO é que eu sou mineira, mas meu pai é baiano, a minha mãe é amapaense. Eles se conheceram em Belém e foram morar em Minas, e agora eu estou aqui. Então, acho que uma mistura mais brasileira é impossível. Mas no FETO existia, eu fui descobrir isso depois, que existia em mim, e de toda essa construção nossa, mas também dessa formação que eu tive, um preconceito muito grande de achar que as coisas mais inovadoras e diferentes e de vanguarda estavam em São Paulo, estavam no Rio. Muito porque para a gente a referência lá é o Teatro Oficina, é o Lume, enfim, grupos que estão aqui. E quando eu vi o Vagabundos e vi o Bando de Pássaros Gordos, foi a primeira vez que eu consegui ver a vanguarda, a inovação, num trabalho que era brasileiro. Porque às vezes a gente tem a referência de vanguarda e de inovação numa coisa que está muito tentando espelhar o que está fora, sabe? Então, as tecnologias, projeções e como é que a gente todo mundo de branco num espaço higienizado, não sei. E aí, quando eu vi os seus trabalhos, eu comecei a pensar no que a gente de fato está entendendo como inovação e como vanguarda nas artes, que está muito com esse filtro da colonização, enfim. E aí eu comecei a olhar para Fortaleza e para os outros estados que são a minha origem,
de uma forma diferente. E quando você traz o Fortaleza 2040, eu fico pensando quantas vezes eu vi trabalhos de artistas de Fortaleza, do Ceará, como o Karim Anus, o Pedro Diógenes, o Guto Parente, essa galerinha toda de lá, e toda vez que eu vejo eles e o trabalho que eles fazem, e o seu também, eu fico assim, olha, que legal, essas pessoas estão trazendo outro jeito de ver o que é o futurismo nas artes. E aí, quando você me conta que existe um projeto em Fortaleza, da prefeitura, de transformação na cidade como uma cidade futurista, eu fico pensando que o que tem a ver? Por que vocês estão tão quebrando as lógicas e trazendo novas formas de ver a arte, e a gente está aqui tentando imitar o bom e velho teatro europeu ou outras referências? Porque, no final, para mim, você me mostrou o que é a evolução do teatro brasileiro. A gente está tentando imitar. Não, eu acho que porque que existe em Fortaleza esse movimento de transformação da arte, com um pensamento futurista também, talvez, mas que vai por um caminho que, para mim, me soa mais brasileiro. E aí eu olho para Fortaleza, você conta esse projeto do governo, eu falo, por que Fortaleza está tão nesse movimento, né, de quebrar essas lógicas? Talvez porque exista essa opressão também, uma vontade de quebrar o que está estabelecido, sabe? O Fortaleza 2040, o projeto, quem quiser pesquisar mais na internet, porque o Fortaleza 2040, o espetáculo, não é sobre o projeto Fortaleza 2040 da cidade, mas quem quiser pesquisar na internet, Projeto Arquitetônico Futurístico Fortaleza 2040 no YouTube, vai entender um pouco mais do que é isso, que eles estão querendo fazer lá. Mas como não é sobre isso o trabalho, é apenas um título que a gente puxou lá dessa relação, eu acho que nos interessa muito mais o presente, como eu falei antes, interessa redundantemente o presente, redondamente, volta de novo, presente, mais de novo, presente, e é o presente de novo, e volta de novo, e é o presente de novo. Então, quando vai para o futuro, já é o presente de novo. Então, o passado que vira presente o tempo todo. Então, o presente é o que mais nos interessa sempre, né? Então, por mais que você diga futurismo, tem uma relação com futurismo, eu acho que Fortaleza, todas as tendências que apontam para o futuro, talvez tenha a ver com os pensamentos do Peter Paupelwest, quando ele fala desse tempo não reconciliado, que é esse tempo que se mistura de um jeito que a gente não consegue mais localizar as coisas, né? Então, quando a gente vai fazendo os trabalhos e as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que essa ideia de jogar para frente, de pensar o futuro, é só um campo da imaginação do próprio presente, né? De voltar para o presente. Então, de tudo que a gente vive hoje, sabe? As coisas que a gente... as pessoas que a gente convive hoje, como as pessoas pensam agora, a gente está quase vivendo um tempo de desespero, de loucura, de caos, um tempo de muitos jovens, inclusive, com muita depressão, sabe? Assim, como eu falei para você, sou professora, então muita gente com depressão, tá pior que o coronavírus, né? Tá muito, muito pesado isso. E isso tem a ver com esse deslocamento de tempo, né? Então, pensar em futuro e pensar em presente é pensar que esse jogar para frente é tentar fugir daqui, talvez. Fugir desse lugar que se está, desse redundante presente que a gente vive, né? Mas tentando sair, tentando ir, mas você acaba vivendo mais o presente do que essa chegada no futuro, né? Porque esse futuro é uma coisa que está lá. Quando a gente chegar lá, já não é mais futuro, né? Enfim. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Meu nome é Honório. E Fortaleza é uma cidade... Assim, o Ceará, na verdade, nesse contexto de capitanias hereditárias, foi uma capitania esquecida. Então, o Ceará...
durante muito tempo na sua construção, existe uma necessidade, existe ainda nas políticas que fazem na cidade de Fortaleza, como no estado do Ceará, uma necessidade de se igualar a uma outra coisa que não é ela mesma. Assim. E claro que a gente não tem como saber o que é a gente mesmo, porque essa é a grande dúvida, né, de quem é nordestino, porque Nordeste é uma ficção, o Nordeste não existe, o Nordeste é uma diferenciação do que é o Sudeste, o Nordeste é o que sobra, é o que resta. Então, nesse contexto aí de Fortaleza, quando a gente pensa que Fortaleza, no começo do século XX, final do XIX, queria ser Paris. Então, a Belle Époque, em Fortaleza, foi fortíssima. Né? Passeio público. Passeio público, Teatro José de Alencar. Existe uma história assim que pessoas vestiram casacos de pele e foram para a Praça do Ferreira, e aí o sol apareceu, era quente, o povo começou a vaiar o sol. Fortaleza é essa cidade que, quando surge esse projeto de urbanização, ele tem um projeto voltado, tem um ideal assim de como é que a gente pode ser Miami, como é que, né, é a capital onde tem mais carro importado no Brasil, né, proporcionalmente, né, de acordo com a sua população. Então, assim, tem uma grana assim voltada assim, para a arte. Essa grana, ela é muito voltada para a formação. Nada disso foi conquistado caindo do céu. Foi porque a gente lutou muito, batalhou muito, exigiu, bateu o pé. Pessoas foram importantíssimas, pessoas que vieram antes de mim, para que eu pudesse estar aqui hoje, para que batalhasse, para exigir que tinha que ter sim curso, tem que ter sim edital, tem que ter sim espaço, tem que ter. Briga. E aí o que eu quero dizer com isso é que sim, existe um espaço de formação e essas formações são importantíssimas. Agora existe um movimento que não acredita muito naquilo que a gente produz. Só que a formação, ela é uma semente, a gente faz o que a gente quiser. Então, assim, eu acho que não tem muito uma lógica de inovação, não, de vanguarda. Eu acho que tem uma lógica mais de gambiarra, de sobrevivência. E aí a gente, como a gente faz com a formação que a gente quiser fazer, a gente vai se encontrando com as pessoas, que é do teatro, que é do cinema, e aí tá a putaria, tudo é misturado, isso é incrível, isso gera uma cena que tem muito o que ensinar ao Brasil. Então, quando a gente está aqui na MIT, nesse espaço, a André homenageada, eu fico super feliz que ela esteja aqui nesse lugar, porque ela representa muito também dessas possibilidades de transversalidade que a gente está vivendo com muita intensidade em Fortaleza. A gente está dizendo o quanto é importante a gente estar aqui, mostrar para o resto do Brasil o que a gente está fazendo, porque é importante para o Sudeste aprender o que é que a gente está fazendo, o que é que se faz no Piauí, o que é que se faz em Fortaleza. Não é importante para a gente, sabe? É importante para a gente também, mas é importante para cá, para esse espaço, ver a gente está fazendo negócio massa. E a gente não é o Nordeste, a gente é o Brasil. A gente é o Brasil, a gente tem que entender que é o Brasil, sabe? E aí, sempre é o nordestino e aqui é São Paulo. Não, a gente vai começar a chamar de sudestino também, sabe? Ver como é isso, né? E entender que a gente é que é brasileiro também, nessa chibata. Obrigado. É da Bahia, Arrasou. O taxista perguntou assim, tu é de onde? Ah, sou de Fortaleza. Ah, eu adoro a Bahia. É isso, Bacurau. Alguém? Mais? Oi. Isso. Não, Pires, eu acho que você falou muita coisa, mas eu fico pensando um pouco também, e acho que o que o Honório falou também me faz querer te escutar sobre isso. Assim, queria que tu fala muito sobre presente, né? E tem falado muito sobre futuro, mas queria saber um pouco assim mesmo dos teus lugares de referência, assim, né? Tipo, tu fala muito sobre notar, mas o que são os teus referentes, né? Como é que tu se alimenta, assim? Porque eu acho que também tem uma visão de mundo muito própria, né? No teu trabalho, assim, acho que você está aqui como artista em foco, a gente se conhece desde a graduação, né? A gente já comeu muito pirão junto. Então, eu fico muito pensando sobre isso, assim. Acho que não é à toa que você está nesse lugar que você está, é mais do que devido, é mais do que merecido. Merecido é uma palavra muito pequena, né? Mas queria um pouco saber, assim, mesmo, do que é que você nota e quem são tuas referências, assim, para começar, como é que vai se dando essa espiral criativa, enfim.
desde as coisas mais óbvias até as mais ordinárias e mais extraordinárias. Andréia, o pessoal da internet está pedindo você falar com o microfone mais pertinho. Referências. Eu acho que se eu fosse fazer um livrinho de referências, ia ser um fanzine, assim, com um monte de colagens, desde revista em quadrinhos, livro de poesias e alguns autores, né? Ia ter o Brecht, ia ter o Kafka, ia ter alguns textos que me fazem pensar sobre a vida, alguns poemas que são colados, né, na minha memória. Ia ter uma foto da minha mãe, porque ela é uma figura muito inspiradora, muito mesmo, apesar de não ter se formado. Ela sempre fala assim: meu sonho era ter se formado, era ter me formado, eu não consegui, porque eu fui cuidar de vocês, né? E aí mas ela é uma figura que tem uma sensibilidade que eu não sei de onde vem. Eu também teria nesse catálogo, né, de coisas uma foto do Gilberto Gil, porque eu acho que ele fala uma das frases mais lindas, né? De um lado esse carnaval e do outro a fome total, né? Então acho que isso também teria grande importância. Eu acho que teria a Fran Teixeira, uma foto dela também. Acho que teria o Daniel, o João Fiadeiro, que fizeram parte desse meu jeito de pensar, compor, de modo muito especial. Acho que teria uma foto de todo mundo da Inquieta, teria fotos aleatórias das coisas que eu vejo na rua. Teriam fotos de figuras francesas da dança, porque, querendo ou não, o Ceará, né, recebeu muita França, diria no cu, né? Como a gente diz aqui no trabalho, recebeu muita França. Puta que pariu. Então teria lá o Jérôme Bel, o Xavier Leroy e todos esses franceses importantes? Teria. Né? Sim, mas ok, né? Enfim. Né? Mas devorar, né? Enfim. E aí teria um monte de gente de Fortaleza, um monte, desde gente que é minha aluna lá da graduação, até pessoas que, tipo o seu Raimundinho, que é o cara da limpeza lá do Porto Dragão, que é um fofo que fica dançando com a vassoura lá no banheiro, cantando e dançando, e que ele é de origem indígena, que ele é um lindo, sabe? Assim, então teriam, eu acho que não teria só referências de leituras acadêmicas, né? Porque na minha dissertação eu estudei um monte de gente, né? Um monte de autores que são importantes aí para as filosofias, e várias mulheres importantes na América Latina, que vão pensando as artes e os novos estudos, né? Decolonialistas. Mas, mais do que isso, teriam as pessoas que estão perto de mim, porque eu acho que são essas pessoas que me inspiram mais, que são mais referências, sabe, Gil? Eu acho que tem algumas peças que eu vi na vida, inclusive eu falo da França, porque quando a gente era mais jovenzinho, assim, né, que iam aqueles espetáculos da França para a Bienal de Dança, a gente ficava com aqueles espetáculos na nossa memória e na nossa imaginação, e, ao mesmo tempo, a gente ficava assim: eu quero fazer espetáculos, eu quero muito fazer espetáculos, mas eu não quero fazer desse jeito. A gente não ficava pensando: eu quero fazer desse jeito. Né? É muito interessante o quanto as referências nos ajudam a fazer diferente. Não que a gente quer fazer igual aquelas pessoas, né? E também teriam alguns filmes na minha cabeça, né? Teriam algumas séries antigas, né? De cinema. Eu acho que o Léo Moura Mateus, com os filmes muito antigos que a gente via e que ele mandava para mim: ei, André, assisti esse filme. Né? Então, algumas coisas muito informais são muito mais referências para mim do que as coisas formais, né? Os textos formais e acadêmicos. Enfim, quando as pessoas vão se apresentar, elas geralmente falam seus currículos, né? Ah, se apresente aí.
Andréa Pires é não sei o quê, não sei o quê. É mestre em não sei o quê, não sei o quê. E isso tudo interessa tão menos, né, do que as coisas da vida, as coisas que a gente vive no dia a dia, né? Então, as minhas referências são as coisas que estão muito perto de mim. Então, eu faria a pergunta agora para a Andréa, que eu faria para a Pina Bausch. O que você gosta de comer, Andréa? O que te alimenta? Olha, não pergunte isso não, porque eu tô com tanta fome. Olha, eu adoro macarrão. Sempre ficava pensando assim, o que a Pina Bausch comia, o que o Ijicata comia, Nossa. o que a Klaus Viana comia, como aquela do Ceará que eu adoro, que eu lembrei dela no final, aqui, quando vi A Rosa música. Primo? Não. Quem? Antiga? Uma mulher? Não, ela é do Gritinho mesmo. Rosicléia. Rocicléia. Rosicléia. Rocicléia, humorista do Ceará. Que é que eu gosto? Eu gosto de comer macarrão. Com molho de tomate, feito com tomate mesmo, assim, amassado. Aí com manjericão em cima, um queijinho. É muito bom, né? Nossa. O meu vizinho sabe fazer macarrão, assim, na tábua. E é incrível. Mas eu também gosto de comer coisas... sei lá, coisas quaisquer, assim, coisas, banana, fruta. Eu gosto dessas coisas também. Isso determina o jeito de mover, gente. De dançar. É, né? Esse macarrão, né? Né, só porque eu fiquei pensando muito nisso que você falou, de que as referências que você viu fez você, deu vontade de você criar as coisas de outro jeito, né? Que na verdade é um processo de aprendizagem. E aí também pensando um pouco na fala do Honório, que ele diz que da importância de você estar aqui para os sudestinos, entendeu? Assim, como é importante a gente ver as coisas sendo feitas de outro jeito e de como isso pode abrir o nosso campo referencial, assim. Então eu acho que é muito especial a sua presença aqui, Andréa Peixes, que gosta de comer macarrão. Agora a gente já sabe, né? Para a próxima mídia me que a gente convidar, faz o catering dela, mas para pensar esses outros campos referenciais, entendeu? Assim, que como é importante expandi-los, né? Para além daquilo que a gente já conhece, como é importante para essa cidade você estar aqui, vocês todos estarem aqui, trazendo outra forma de pensar, ver, fazer, elaborar as coisas como artistas, como pessoas, que é muito importante e é muito rico esse momento aqui. Obrigada. Tem alguma pergunta da internet? Será? Gente. Tem. Vamos lá. Gente, a minha voz Era alarme falso, gente. Aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Marcos Moraes. O que você sente depois? Como é que você sente depois de fazer o espetáculo? O que você sente? Porque a gente falou bastante do pensamento, que era o tema daqui, mas quando você termina, você está sentindo o quê? Sinto fome, fraqueza. Não, eu sinto que a gente fez uma briga, né? Tipo assim, eu sinto que a gente bateu no chão, que a gente chamou, convocou forças para continuar seguindo, né? Por isso que a gente vai embora. E as meninas agradecem, né? Então eu acho que fica ali esse pulso, eu sinto esse pulso, né? Continuando. Porque eu acho que é um trabalho de continuidade, né? Que é uma relação material, né? Então tem não sei se é exatamente sentir, mas o negócio que vai ficando é esse pulsar, né? E também dá muita vontade de apresentar de novo, né? Não sei se vocês têm essa sensação, mas a gente sai com vontade de apresentar de novo. Tipo, podia ter de novo, né? Porque é como se fosse esse pulso que fica... Não, não. Não, eu tô falando de mim, né?
Essa vontade de continuar, porque é um pulso que vai do começo até o fim, né? É porque tem essa coisa do fazer de outros modos, né? E primeiro eu queria dizer que é tão lindo ver vocês três. Eu tenho afetos, né, pelas três e admiração pelas três artistas, e é lindo vê-las juntos com essas duas maravilhosas intérpretes de Libra que estão dançando junto lindamente. E tudo isso é corpo, né? Tudo isso é, de uma certa maneira, um lugar que o corpo subleva um pouco essa ordem do iluminismo, né? Essa ordem mental iluminista e tal. Então, eu fico interessado por isso, porque teu corpo fala tanto, teu corpo é tão forte, teu corpo vai bombando uma coisa, e você vai ficando toda aberta e tão bonita. Aí eu só queria saber como se sente, porque acho que isso, para mim, é o que mais me pega, assim. Ver você cada vez mais, vai saindo do teu olho, pela boca, no corpo, em todo lugar. É tão bonito. Acho que é essa coisa do pulso que vai ficando, né? Até a gente sai, né? E aí a gente vai esvaziando e ao mesmo tempo renovando o pulso, né? Só que eu acho que ele muda de ritmo, né? Vai mudando o metrônomo de uma coisa que era constante para o pulso da vida, né? A gente vai passando de uma coisa para outra. Então, a sensação que se tem é de continuar, né? Uma coisa de anúncio, né? Assim. Fica na cabeça a música. Aí vai ficando, né? Até que o pulso muda de tempo, né? A gente vai vivendo. Não é só porque eu sou um pouco ansioso. E aí naquela hora que eu falei um bocado de coisa e fui movido assim por ansiedade. E eu acho que é importante entender esse lugar, esse espaço como essa plataforma de publicação desse capitalismo editorial aí, que São Paulo é o Brasil e que às vezes a gente não, às vezes se esquece que é Brasil, que é outra coisa. Para falar, para voltar para um ponto importante do que eu estava falando, que é quando eu digo que existe muito investimento em formação no Ceará, isso é importantíssimo. É que talvez seja importante também começar a pensar em relação ao governo do estado do Ceará e à prefeitura de Fortaleza e as outras prefeituras, enfim, como é que a gente também pode criar ferramentas de circulação. A MIT ela é super importante porque ela trouxe a gente com grana daqui e realmente tem que usar a grana daqui para isso, para fazer circular, porque a gente quer essa grana também para poder circular. Mas que é importante também que exista um investimento do próprio Ceará em artistas que estão fazendo coisas incríveis, né? E que podem, sabe, e que tem um teatro massa para a gente se apresentar, que existe um investimento em comunicação para que a gente possa lotar o teatro, para que exista grana para a gente sair do Ceará e mostrar em outro lugar, para mostrar o que é essa arte brasileira que está sendo feita lá. E é nesse sentido que a gente está muito se movendo lá em Fortaleza, assim, a gente está muito movido nesse momento em relação a isso, assim. E acho que era importante falar aqui sobre isso também. Quando a Andrea disse que existe pouca grana investida, eu acho que ela está querendo dizer um pouco sobre isso também. Assim, que existe sim uma grana investida num lugar, mas que isso acarreta uma profissionalização de uma galera que está fazendo coisas muito legais e que às vezes fica um pouco por ali perdida e que a gente às vezes tem um problema, que é de continuar trabalhando, continuar circulando com um trabalho que deu um puta de uma dor de cabeça para a gente fazer, para a gente construir, e às vezes não consegue sair do lugar. Como a Escola de Porto Iracema das Artes, que é importantíssima, que fez esse trabalho ser criado, né? Mas que a gente também tem que é só um laboratório de criação, a gente tem que entender que sair dali é também estar sozinho e depois encontrar outras maneiras de estar e de fazer. A escola não tem que ficar sustentando ninguém, mas que é importante repensar também outras coisas, sabe? Pensar a grana que a gente ganha como artista em relação ao tutor, que é essa figura que vem de fora, que dialoga de alguma maneira com essa Belle Époque, com essa Miami. Tem alguma coisa assim na estrutura da gente que caminha um pouco por esse lugar, que todo mundo adora o Ceará, adora estar lá, né? Mas que a gente também não tem essa oportunidade de sair, adorar e estar em outros lugares. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Mais alguma pergunta?
Então, acho que quer cantar, André, pra gente? Tu disse que não, né, não é musical, né? Não, não, musical não. Lá no meu Instagram, né? Se você falar de Instagram, tudo menos cantora. É? Ah, é verdade, tem isso. Então, queria agradecer a presença de todos vocês, a presença da Andréia, com o Honório e a Jeane, toda a equipe. Convidá-los para assistir para Frente o Pior é amanhã, e depois o Centro Cultural São Paulo, que horas? Amanhã é 21 horas, a parte de propaganda, né? Para Frente o Pior, amanhã 21 horas, no CCSP, e sábado, 20 horas. Podem ir. Obrigada, gente. É isso, Obrigada, obrigada, gente. gente.